Há muito tempo atrás, alguns clérigos de uma famosa igreja se reuniram para esclarecer, por meio de um concílio, quem, ou, o que é, Deus para os cristãos. Qual foi então a conclusão? Eles concluíram que Deus é um mistério tão grande, que é impossível de compreender. Um grande número de pessoas, hoje, pensa dessa mesma forma, porém, muitas pessoas encontraram dentro da Bíblia, a própria palavra de Deus, motivos para pensar de forma diferente. Elas encontraram na Bíblia um Deus que é o Criador, o Soberano, o Poderoso, o Pai, e acima de tudo isso, é a própria personificação do amor. Mas temos que entender primeiro um pouco sobre o significado da palavra Deus. A palavra Deus é um título que é dado para alguém que tem bastante poder e autoridade. Então o próprio título já nos dá a ideia de que Deus é aquele que nós temos que obedecer, porque estamos sujeitos ao seu poder e autoridade. Mas a palavra Deus também transmite a ideia de alguém que recebe adoração, uma vez que associamos essa pessoa com a nossa própria existência, e como o mantenedor da nossa vida. Por isso essa pessoa passa a ser sagrada para nós. E por isso, no entendimento de muitas pessoas, Deus deve ser adorado, e deve ser levado em consideração acima de qualquer outra pessoa ou coisa. Uma pessoa pode ter o título de Deus, por pelo menos 3 motivos. O primeiro motivo é porque essa pessoa criou todas as coisas, e por isso merece ter o título de Deus. O segundo motivo é pelo fato dessa pessoa ter um certo poder e ser adorada por outras pessoas, mesmo não tendo criado nada, e ter sido criada por Deus. E o terceiro motivo é por uma pessoa existir na forma do Deus que o criou. Ela existe na semelhança de Deus, mas sem ser criador, e sem ser adorado por outros. Embora muitas pessoas ainda não tenham chegado a alguma conclusão clara sobre quem ou o que é Deus, elas ainda acreditam que exista algo que se possa chamar de Deus, por isso vale a pena analisar um pouco esse contexto. Por exemplo, o que é preciso para que alguém receba o título de Deus? É importante se perguntar sobre isso. Porque Deus não é Deus simplesmente porque ele é intitulado como Deus, não é o título, Deus, que dá a ele as suas qualidades superiores únicas, pelas quais podemos o diferenciar das outras pessoas, mas ao contrário, são as suas qualidades superiores únicas, que fazem dele um ser superior, o Deus. O apóstolo Paulo, falando do Deus da Bíblia, até mesmo disse em uma de suas cartas, que nós podemos conhecer a Deus, por aprender sobre as suas qualidades únicas, presentes nas suas criações. Pois desde a criação do mundo os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Romanos 1, 20. O fato de Deus ser o Criador, já o torna diferente de tudo que existe. A Bíblia diz que ele nunca foi criado por ninguém, e que ele existe desde sempre, e isso faz dele um ser único. Vamos ver o que Paulo escreveu novamente sobre Deus. Uma casa tem de ser construída por alguém, mas Deus é o construtor de tudo que existe. Hebreus 3, 4. Então, agora, podemos entender que o Deus que criou todas as coisas, nem sempre foi Deus, e nem sempre foi Criador, uma vez que houve épocas em que ele existia sozinho, não havia ninguém para obedecer a ele, e para reconhecer as suas qualidades superiores. Mas ele começou a criar coisas, e ele se tornou o Criador e se tornou Deus. Muitas pessoas também acham difícil aceitar que Deus exista desde sempre sem ter sido criado por outra pessoa. Mas a realidade de Deus é diferente da realidade das suas criações. Ele não precisou ser criado por ninguém, e isso faz dele um ser único. Não há nada, em lugar algum, que possa se comparar ao Criador de todas as coisas. Vós sois as minhas testemunhas, diz Yahvé, e meu servo a quem escolhi, para que o saibais, e creiais em minha pessoa, e entendais que eu sou Deus e que antes de mim nenhum Deus se formou, tampouco haverá algum depois de mim. Isaías 43, 10. Devemos entender que nesse contexto Deus está se referindo a si mesmo, como único Criador, e que detém o real poder sobre todas as coisas que ele mesmo criou. Mas além de ser o Criador, para Deus ser realmente Deus, as suas criações precisam reconhecer a ele como sendo Deus. Por isso, além de ter criado todas as coisas, ele também escreveu a sua palavra, a Bíblia, para ensinar as pessoas sobre si mesmo, e é por meio da sua palavra, que Deus se apresenta para todas as pessoas, inclusive mostrando a todas as pessoas o seu grandioso nome.
para que saibam que tu, a quem só pertence o nome de Jeová, és o Altíssimo sobre toda a terra. Salmos 83, 18. Então, Jeová Deus, se apresenta na sua palavra, a Bíblia, como sendo o único Criador de todas as coisas, e o único que detém todo o poder supremo, sobre toda a sua própria criação. Quer dizer então, que por Jeová ser o Criador de todas as coisas, e ter o poder supremo sobre todas as coisas, isso faz dele o Deus de toda a terra? Não. Porque muitas pessoas não acreditam que exista algum Deus, e também, muitas pessoas que acreditam que exista algum Deus, também não reconhecem a Jeová como sendo o único Deus verdadeiro, que criou todas as coisas. Então neste ponto, chegamos a uma conclusão interessante, de que para muitas pessoas, Deus também pode ser aquilo que elas adoram, não sendo necessário ser o Deus verdadeiro que criou todas as coisas, mas ao invés disso, pode ser aquilo que elas servem e obedecem como objeto de adoração, é aquilo em que a pessoa confia sua vida, aquilo para o qual a pessoa dedica toda a razão de sua vida, isso é Deus para essa pessoa. O apóstolo Paulo também escreveu sobre isso. Porque, ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por ele. 1 aos Coríntios 8, 5 e 6. Visto que Jeová criou todas as coisas, é lógico pensar que ele é o único Deus que existe. Jeová é o único Deus verdadeiro, mas ele não é o único Deus que existe, mesmo porque Jeová não é o único a ser adorado como Deus pelas pessoas ao redor do mundo. Em muitos lugares ao redor do mundo, existem muitas pessoas adorando outras coisas e pessoas além do Deus verdadeiro da Bíblia. A Bíblia identifica uma pessoa, como sendo o Deus deste sistema mundial de coisas em que vivemos hoje. Esse Deus é diferente do Deus verdadeiro que criou todas as coisas, e que escreveu a Bíblia, porque esse Deus nunca criou nada, além disso, ele próprio foi criado, ele não existia, e teve de ser criado por alguém. Nós estamos falando de Satanás, o diabo. Satanás é um anjo que se tornou mal, ele foi criado por Jeová, e embora Satanás seja um Deus, ele não foi criado para ser adorado por outras pessoas, ele foi criado para adorar o Deus Criador, Jeová Deus, mas por sentir inveja de Jeová, e querer ser igual a Jeová, ele sentiu vontade de ser adorado pelas pessoas, por isso mesmo, ele se rebelou contra Jeová e fez de si mesmo um Deus. Se para alguém o evangelho que pregamos está oculto, ele está oculto para aquele que está se perdendo. Satanás, o Deus deste mundo pecaminoso, o fez cego, incapaz de ver a luz do evangelho da glória de Cristo, que mostra como Deus realmente é. 2 aos Coríntios 4, 3 e 4. Mas existem outras criaturas espirituais, que são pessoas boas, elas foram criadas por Deus e são muito semelhantes a Ele, por isso mesmo, essas criaturas espirituais podem ser chamadas de deuses, mas apenas porque se parecem com o Deus que as criou. Elas não precisam ser adoradas por outras pessoas, e elas também não querem isso, elas sabem que foram criadas, e que precisam adorar aquele que as criou. Esse é o caso de Jesus Cristo. Jesus Cristo é chamado de Filho de Deus, ele é chamado assim porque foi Deus quem o criou, por isso ele chama Jeová de, meu Deus, ou meu Pai. Jesus é Deus por causa da sua aparência, ele foi criado muito semelhante a Deus, e por causa disso, por ele ter muitas qualidades que se assemelham às qualidades do Pai dele, ele pode ser chamado de Deus. Nenhum homem jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está na posição e junto ao seio do Pai, é quem o tem explicado. João 1, 18. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Colossenses 1, 15. Jesus Cristo é o primogênito da criação de Jeová, ele é o primeiro filho que Jeová criou. É muito natural que ele seja semelhante ao pai dele, mas Jesus não é igual a Satanás, que quis adoração para si mesmo, não. Jesus sabe que só existe porque seu pai o criou, e por esse motivo, Jesus presta também adoração ao seu Pai Celestial. Mantende em vós esta atitude mental que houve também em Cristo Jesus, o qual, embora existisse em forma de Deus, não deu consideração a uma usurpação, a saber, que devesse ser igual a Deus. Não, mas ele se esvaziou e assumiu a forma de escravo, vindo a ser na semelhança dos homens. Filipenses 2, 5 ao 7. Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Só Deus é bom,
e mais ninguém. Lucas 18, 19. Jesus sempre faz as coisas que agradam o Pai dele em primeiro lugar. Pois eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou e não para fazer a minha própria vontade. João 6, 38. Ele também sempre obedece seu Pai em tudo o que ele pede. Se obedecerem aos meus mandamentos, eu continuarei amando vocês, assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai e ele continua a me amar. João 15, 10. O que nós temos que fazer é imitar a Jesus e obedecer a Deus assim como ele mesmo faz. O próprio Jesus ensinou que aqueles que aprendem a obedecer o Pai dele têm uma esperança futura de viver para sempre, em um paraíso aqui na terra. E a vida eterna é esta, que eles conheçam a ti, que és o único Deus verdadeiro, e conheçam também Jesus Cristo, que enviaste ao mundo. João 17, 3. Existe apenas um Deus que criou todas as coisas, é esse Deus que deve ser adorado. E existem deuses que nunca criaram nada, e são deuses porque recebem adoração indevida de outras pessoas, que é o caso de Satanás. E existem aqueles que têm uma semelhança com Deus, são chamados deuses por causa da sua aparência, porque são parecidos com Deus, mas não têm que ser adorados, que é o caso de Jesus. Não é porque Jesus é um Deus, por causa de sua forma, que ele deve ser adorado. Aquele que deve ser adorado é aquele que acima de qualquer título, é o verdadeiro Criador e originador da vida, Jeová a Deus. Digno és, Jeová, sim, nosso Deus, de receber a glória, e a honra, e o poder, porque criaste todas as coisas e porque elas existiram e foram criadas por tua vontade. Apocalipse 4, 11. Uma observação sobre Apocalipse capítulo 1 versículo 17. Quando eu o vi, caí aos seus pés, como morto. Porém ele pôs a mão direita sobre mim e disse: Não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Apocalipse 1, 17. Neste texto, Jesus disse que ele é o primeiro e o último. Algumas pessoas usam esse texto para afirmar que Jesus é o próprio Criador, o Deus soberano. Mas vamos ler o que ele diz em seguida no versículo 18. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Apocalipse 1, 18. Aqui Jesus está dizendo que esteve morto, e ele morreu mesmo, na estaca de tortura, em prol de muitos pecadores. Mas para voltar à vida Jesus precisou ser ressuscitado por outra pessoa, o seu Pai Celestial, que é Deus o Criador. Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas desse fato. Atos dos Apóstolos 2, 32. Jesus não ressuscitou a si mesmo, foi Deus quem fez isso por ele. Portanto, Jesus ser o primeiro e o último está relacionado com a sua morte sacrificial. Jesus foi o primeiro ser espiritual a vir do céu e viver na carne como um homem. Ele também foi o último. Jesus também foi a primeira criação perfeita a morrer como sacrifício por pecadores. E também foi o último a fazer isso. Nunca mais nenhuma criação de Jeová terá de morrer como sacrifício, porque o sacrifício de Cristo é eterno.